Olá, bem-vindos ao nosso tutorial sobre Monogame. Meu nome é Lucas Vieira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assets e conteúdo no Monogame, como importar algum arquivo, alguma coisa do gênero. E como eu disse antes no outro tutorial, esse tutorial aqui é uma extensão do primeiro, que foi a nossa introdução ao Monogame, a aparência do código do template. Bom, antes de mais nada, explicar um pouquinho como funciona aqui o conteúdo do Monogame e depois eu vou explicar qual a diferença para com o XNA, ou se você está fazendo seu jogo com XNA, como fazer o port dele para o Monogame de forma eficiente, enfim. A princípio, deixa eu minimizar aqui. Eu tenho a nossa pastinha do tutorial aqui e eu tenho a nossa pastinha de assets. Isso aqui é uma pasta onde eu tenho dois exemplos de assets para mostrar para vocês. O primeiro é uma figura de um sol que eu desenhei há um tempo atrás para um jogo meu, e o segundo é um fundo que a minha artista do meu jogo, a Ingrid, desenhou para o meu jogo há um tempo atrás também. Repare que aqui eu tenho o sol em formato PNG, é um formato normal de imagem, e aqui as minhas montanhas eu tenho no formato XNB. Esse formato já eu vou explicar de onde ele surgiu e para que ele serve caso você não tenha contato com o XNA Game Studio. Bom, voltando para o nosso projeto, a princípio a gente tem a nossa pastinha aqui Content, tanto que se vocês abrirem aqui a nossa pasta do tutorial 01, certo? Vocês têm aqui a pasta Content, só que ela está vazia. Vocês podem adicionar os arquivos tanto nessa pasta Content aqui, quanto adicionar eles depois quando vocês criarem o executável, mas eu vou ensinar uma forma mais conveniente de se fazer isso. A forma é a seguinte, é muito simples. Vocês clicam aqui com o botão direito em Content, Add, eu vou selecionar aqui Add Files, para adicionar arquivos. Aí eu vou vir aqui em Desktop, Assets, Sol, e vou selecionar aqui o nosso sol.png. Não, eu vou adicionar os dois por agora. Não se importem com montanhas.xnb por enquanto. Depois eu explico direito o que a gente vai fazer com ele. Por enquanto a gente está tentando desenhar o sol na tela. Vou abrir aqui. Eu vou copiar os arquivos para o diretório para não perder eles na pasta Assets. Aqui. Aí vem detalhe. Isso aqui é conteúdo do nosso jogo. Para a gente fazer com que realmente funcione a questão de carregar o conteúdo, de a gente executar ele e o conteúdo ficar na pasta de conteúdo, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Selecionar os arquivos, botão direito do mouse, Build Action, Content, para informar para o projeto que esses dois arquivos são conteúdo. Feito isso, selecionem de novo, botão direito de novo, Quick Properties e Copy to Output Directory. Isso vai copiar eles para a pasta Content do nosso executável. Tanto que se vocês vierem aqui, ó, na nossa pasta do tutorial de novo, tutorial 01, vierem aqui em bin, e aqui tem o nosso build de debug, por enquanto não tem uma pasta aqui de content, mas se a gente vier aqui e apertar F5 para compilar o nosso jogo, é o suficiente. Aqui vocês vão reparar que apareceu a nossa pasta content com os dois arquivos que eu pedi para elas para copiarem, para serem copiados para o diretório do jogo. Bom,
agora eu vou explicar um pouquinho sobre como importar isso para o jogo e como desenhar na tela. Aqui nós temos um alerta aqui informando que esse campo SpriteBatch não foi usado até hoje, não foi usado até agora. Isso aqui eu estou dando continuação ao nosso tutorial anterior, então vocês devem se lembrar que eu falei com vocês que era para ignorar isso aqui por enquanto. Bom, esse enquanto acabou. Agora a gente vai realmente usar o SpriteBatch para desenhar alguma coisa na tela. Reparem que aqui eu tenho todo o nosso escopo do nosso jogo, dividido nas funções que eu expliquei no último vídeo. Aqui a gente tem content, né, com as duas coisas, e por enquanto a gente quer desenhar uma imagem, a imagem do sol, sol.png, é um arquivo de imagem comum, nada demais nele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nos campos, vou colocar uma nova variável, então uma variável private, texture 2D, texture. Isso aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, mas se vocês quiserem também me acompanhar seria bom, porque eu vou usar muito esse nome, etc. Texture 2D é uma classe também do framework do Monogame ou do XNA, em que você que te permite carregar uma textura 2D, um asset do jogo, um asset gráfico do jogo. Para quem não sabe, asset é todo o conteúdo que você pode importar para dentro do seu jogo, que é externo, como por exemplo aqui o sol, a imagem do sol, ou talvez uma fonte para você desenhar texto na tela, no nosso caso o Sprite Font, ou qualquer outra coisa do gênero. Não tem muito segredo nisso. Isso é tudo que você pode colocar dentro do seu jogo para ser reproduzido dentro dele. Uma dessas coisas que você pode carregar são texturas. No caso que a gente está pedindo uma textura 2D. É uma textura que vai ser desenhada num campo, num ambiente 2D da tela. Bom, beleza. Criei essa textura aqui. Ela está private, o acesso dela, test texture. O que acontece? Compilar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Da mesma forma, eu também não estou usando esse campo, mas nós vamos começar a usar ele agora. A primeira coisa que a gente tem a fazer é carregar a textura do sol para dentro dessa instância de classe aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai na nossa função loadContent, que é a função designada para carregar as texturas, e a gente põe assim, texture recebe. Aí a gente vai usar essa coisinha aqui que já está instanciada, que a gente só definiu o diretório principal de conteúdo. Texture recebe content.load. Aí a gente coloca aqui o tipo do asset que a gente vai carregar, no caso um texture 2D. Abre parênteses, e aqui a gente coloca como entre aspas, como string, o nome do asset. Reparem que eu coloquei simplesmente sol sem a extensão .png aqui. Isso é uma coisa importante, tanto no XNA quanto no Monogame, assim. Feito isso, antes de mais nada, explicar um pouquinho. Se tivesse alguma outra pasta aqui, por exemplo, uma pasta level, eu poderia colocar assim, level /sol, ele detectaria
o arquivo sol dentro da pasta level, dentro da pasta content. Mas como está aqui só dentro da pasta content, não é necessário isso. Ele vai carregar aqui, vai tentar carregar um arquivo do tipo textura 2D com o nome sol. Essa falta de extensão eu já vou explicar porquê quando a gente entrar na comparação com o XNA. Beleza, carreguei meu conteúdo. A variável, se vocês compilarem aqui, vão perceber que compila belezinha, e aqui continua não sendo usado ainda, mas não tem importância. Agora, beleza, a gente já está com o sol carregado na tela e agora falta desenhar. Como é que a gente vai desenhar isso? Bom, essa instância aqui, SpriteBatch, é o que a gente vai usar. Percebam que o que eu vou fazer, eu vou usar a mesma instância que foi declarada aqui na linha 16, SpriteBatch, ponto. A gente vai usar essa função begin. Ela inicializa a rotina do SpriteBatch a partir de estado de máquina. Vocês vão perceber que você chama uma função para começar e uma função para terminar. Antes de mais nada, eu vou colocar essa função para terminar aqui antes que a gente esqueça. SpriteBatch, SpriteBatch.end. Pronto. Se vocês compilarem, vocês vão ver que compila. Claro, né? Beleza. Tudo que a gente for desenhar sempre vai ser entre o begin e o end do SpriteBatch, sem erro, sempre. Se você esquecer um begin e um end, pode dar um erro de compilação ou de runtime no seu jogo, mais provavelmente de runtime. No caso de vocês terem classes, eu não vou entrar muito em detalhes agora porque eu também pretendo que isso seja parte do nosso tutorial. No caso de você ter múltiplas telas em que você tem que reproduzir esse código aqui várias vezes, não é algo muito recomendado, mas eu pessoalmente, quando eu desenvolvi o meu gerenciador de telas pro meu jogo, eu fiz com que cada um pudesse ter um begin e um end, não simplesmente um begin e um end para todas as telas. Eu vou explicar isso com mais detalhes na frente. Porque o recomendável é que você chame begin e end o mínimo de vezes possível, para evitar o processamento. Mas, bom, isso varia da necessidade, na verdade. Beleza. E agora, vamos desenhar essa textura 2D na tela. O que eu vou fazer aqui é simplesmente desenhar ela dentro de... desenhar ela no tamanho original dela e dentro da tela. Para isso a gente vai usar o mesmo SpriteBatch e a gente vai usar a função método draw. Repare que eu tenho 7 overloads aqui para o método draw. Eu tenho 7 formas de fazer a mesma coisa. E aqui não está aparecendo, não estou conseguindo mudar aqui, mas tem como você pegar um pedaço da imagem, tem como você pegar a posição, só no caso aqui desse primeiro overload, você desenha a textura inteira em uma posição com uma certa cor somada à cor do textura. E você que não vai entender isso aqui, você vai entender daqui a pouquinho. Eu vou dar um exemplo de tudo. Então vamos completar aqui a função draw. Vamos colocar aqui texture. Um vector 2. Antes de mais nada, vector 2 é a variável que eu falei no vídeo passado para designar a posição no ambiente 2D, assim como tem vector 3 para designar no ambiente 3D e vector 4
para designar mais quando você tem um sistema de cores RGBA que tem vermelho, verde e azul e alfa, né, que é a transparência, aí você usa um vector 4. Vector 2 é uma variável que basicamente é uma variável feita para coordenadas. Ela tem um componente x e um componente y. O vector 3 tem x, y e z, e o vector 4 tem x, y, z e w. Beleza. Isso é básico, só vocês imaginarem que serve para cada eixo da nossa tela. No nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com ambiente 2D, é um eixo bidimensional, então x que cresce da esquerda para a direita e y que cresce de cima para baixo. Beleza. Eu vou usar aqui uma coisa, eu não vou instanciar um novo vector 2, eu vou simplesmente pedir que a própria classe vector 2 me retorne um vector 2 zerado, ou seja, x valendo 0 e y valendo 0. Dessa forma eu não preciso de instanciar um vector 2 só para colocar aqui dentro. E color, como eu não quero alterar as cores, eu vou colocar a cor white, color.white. Já eu vou explicar como isso influencia na imagem. Basicamente é isso. Aqui a gente tem o nosso spritebatch.begin, spritebatch.end, né? E no meio um spritebatch.draw. Eu estou pedindo para ele desenhar a textura no 0, 0. No caso aqui, esse 0, 0 significa que eu vou desenhar o canto superior esquerdo da textura, vai ficar rente com o canto superior esquerdo da tela, que é a posição 0, 0. Reparem que quando eu passo uma textura para ser desenhada por coordenada vector 2, a textura começa a ser desenhada naquele ponto, então ela vai ser desenhada para cá e para cá. Vocês vão ver isso com mais detalhes agora que eu vou compilar, mostrar para vocês aqui. Se vocês repararem, nosso solzinho está desenhado aqui. O detalhe disso aqui é que não sei se deu algum problema aí na imagem, mas no outro vídeo tinha dado problema, então não vamos correr riscos. O sol está desenhado aqui e eu simplesmente pedi para ele desenhar a textura no 0, 0. O 0, 0 é aqui. E ele começa a desenhar para cá e começa a desenhar para cá, com o tamanho original da textura. Vocês vão perceber que tem jeito de expandir isso. Mas antes de eu mostrar esse overloading que você pode expandir ou pegar um pedaço da imagem, eu vou mostrar como é que esse color.white influencia aqui. Vamos trocar esse color.white por alguma outra cor qualquer. Color. Vamos colocar aqui dark blue. E simplesmente rodar de novo. Se vocês observarem, a cor do sol anterior é adicionada à cor atual. Então isso acaba alterando a cor do sol. Isso pode ser muito útil se você não estiver querendo usar efeitos. Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho sobre efeitos, até porque eu pessoalmente estou aprendendo um pouco. Mas como no meu jogo até hoje eu não usei efeitos ainda, isso aqui é uma coisa muito útil para mim. Eu criei um sistema em que o tempo passa e de acordo com a passagem do tempo, tanto o cenário quanto o sol trocam de cor para parecer que está anoitecendo e amanhecendo, etc. Depois eu posso mostrar isso no vídeo, eu posso deixar o link do vídeo aí embaixo. Beleza. Basicamente isso que essa color aqui, esse parâmetro color faz com a imagem. Bom, vamos passar agora para os outros overloads do método draw.
sprite batch.draw test texture. Aqui não está mostrando os overloads, mas deixa eu ver se eu consigo forçar ele mostrar. Isso realmente não vai. Ah, tá. Achei. Aqui a gente põe a textura, belezinha. E esse segundo overload aqui eu coloco um retângulo onde a nossa imagem vai ser espichada, entre aspas, e vai ter que preencher esse retângulo inteiro. Basicamente, eu vou criar um novo retângulo aqui dentro do parâmetro. E posição X, posição Y, altura e largura eu vou colocar como posição X 0, posição Y 0. Largura e altura eu vou querer usar a largura e altura atuais da minha janela. Para fazer isso eu vou usar o meu viewport aqui. O nosso viewport está armazenado em graphics. Se vocês usarem aqui essa graphics que está instanciada aqui em cima, é uma graphics device manager, graphics device.viewport. É bom que vocês se lembrem onde é que está o viewport, que é, antes de mais nada explicar um pouquinho, o viewport é basicamente os dados de o que você vê, o ângulo, o campo de visão, posição X e Y, tamanho da tela, isso tudo é o viewport. Aqui eu vou colocar largura. Eu vou desmembrar isso aqui um pouquinho, só para não ficar muito bagunçado. Largura e agora graphics.graphicsdevice.viewport.height, certo? Color.white. Deixa eu ajeitar isso aqui um pouquinho para vocês perceberem o que eu estou fazendo. O parâmetro pediu. Os parâmetros pediram a textura, um retângulo, aqui eu já instancio um retângulo dentro da chamada do método, um retângulo que tem posição X superior esquerda, posição Y, posição X e Y superior esquerda do retângulo, largura do retângulo e altura do retângulo, que aqui eu coloquei como a largura da tela e a altura da tela. Color.white porque eu quero que o sol seja desenhado normalmente, sem nenhuma diferença de cor. Vamos dar um F5 aqui e vocês vão perceber que o meu sol ele está encaixando na tela. Ele encaixa perfeitamente, ele foi esticado aqui e é basicamente isso. Esse é um dos overloads da função sprite batch, da função método draw da sprite batch. Eu vou deixar a rigor de vocês explorarem todos os overloads disso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, e também porque vocês têm que experimentar para se acostumar. Mais tarde, ou melhor, no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer o que seria um sprite strip, ou como o Herbie Whittaker chama, um catálogo de sprites para questão de animação, por exemplo. Vou ensinar a fazer um pouco de animação 2D. Então vocês vão rever a questão do draw e vocês vão ver o overload dela de pegar apenas uma fração da imagem. Bom,
Talvez, ou melhor, talvez não no próximo tutorial, mas em algum tutorial à frente. Eu vou voltar isso aqui ao estado anterior. Só com o nosso Vector Tool aqui. Beleza. Para desenhar o nosso solzinho. E agora eu vou explicar para vocês a questão da diferença essencial do monogame para o XNA com relação ao conteúdo. Notem que quando eu fiz o nosso conteúdo aqui, eu botei ele para ser compilado como conteúdo e botei ele para ser copiado para a pasta. O que acontece? No XNA, na verdade, isso já é uma coisa automatizada. Por quê? Eu não posso mostrar aqui agora, mas na sua solução de jogo do XNA, caso você esteja usando XNA, ou não sei se você reparou, existe um projeto que é o projeto efetivamente do seu jogo e outro projeto que é um projeto de conteúdo, um projeto em que você importa o seu conteúdo lá. O que acontece? Nesse projeto de conteúdo, você simplesmente clica com o botão direito, clica para adicionar os arquivos, sempre de imagens, PNG, JPG, MP3, etc. E tudo que você precisa fazer é compilar e já usar direto essa linha aqui, de código aqui. O que acontece? O XNA tem isso automatizado porque ele tem o que a gente chama de Content Pipeline. Todo gráfico ou todo tipo de asset de conteúdo que você joga naquela Content Pipeline, ele já é automaticamente processado e é criada a pasta Content no seu jogo e é inserida lá o conteúdo processado com essa extensão aqui, XNB. Esse arquivo aqui ele foi pré-processado pelo XNA. O detalhe é que o monogame ele não faz isso por si só, só a sua solução aqui. Se você estiver usando o monogame no Visual Studio, tem um template de projeto a mais que ele é um projeto de content. Tudo que você precisa fazer é colocar todos os seus arquivos naquele projeto e compilar ele. Quando você compila, todos os arquivos que você inseriu naquele projeto são transformados em arquivos XNB. Não sei ainda porque eles não incorporaram isso no monogame. Afinal de contas, isso é uma coisa imprescindível e tal. Mas o fato é o seguinte: você não pode fazer isso aqui nesse monogame, no Linux. Mas você pode fazer isso ou no XNA ou no Visual Studio com o próprio projeto lá do monogame de conteúdo e compilar e depois fazer a mesma coisa aqui, importar igual eu importei, marcar como conteúdo e marcar para ser copiado para a pasta. Por quê? O monogame também carrega arquivos XNB. Então, fazer uma pequena alteração no nosso código aqui, ao invés de pedir sol, pedir montanhas. Antes de mais nada, repare que eu estou colocando sem extensão porque, por padrão, no XNA, extensão não é requerida porque no final todos os assets ficam com extensão XNB. Então cabe a você saber o que você está importando, na verdade, para você colocar aqui. Se você colocar um sprite font aqui e tentar compilar, provavelmente isso aqui vai dar um erro. Beleza. Bom, é isso. Eu troquei a minha textura aqui, eu estou fazendo carregar essas montanhas, .xnb aqui. Vamos compilar para ver no que vai dar, né? Olha só. Aqui é o meu background de montanhas, né? E ele foi carregado a partir desse XNB aqui. Ou seja, funciona. Funciona. Isso aqui é um arquivo de conteúdo do XNA, da Content Pipeline do XNA, já é processado.
Eu não sei, eu acredito que só isso já faz ter um processamento extra aqui. Um processamento extra não, já economiza, já mata muito processamento aqui. E isso, você pode importar conteúdo. Isso é muito útil se você for fazer um port de um jogo do monogame, do XNA para o monogame. Você já pode importar seus arquivos XMB, porque o monogame por enquanto não tem a sua própria content pipeline. E para falar a verdade, para esse tutorial eu acho que é só. No próximo tutorial eu devo ensinar um pouco mais sobre imprimir na tela e fazer. Eu vou ensinar como imprimir texto na tela e como fazer com que, no caso aqui, fazer um fundo que se mova. É o que a gente chama disso aqui, ó. Parallax. É esse nome que a gente dá nos jogos. Às vezes, quando a gente está num carro e a gente olha pela janela do carro, a gente vê que quanto mais longe uma paisagem estiver, mais devagar ela anda. E é basicamente isso que eu vou ensinar para vocês. A gente vai criar uma nova classe e a gente vai se utilizar disso. Infelizmente aqui eu não vou poder disponibilizar esse montanhas.xmb nem sol.png, porque esses são assets do meu jogo. Mas vocês podem criar o que vocês quiserem, abre o GIMP aí, alguma coisa assim, e faz uma imagem rapidinho e carrega para vocês verem. Isso aqui não é necessário, não é necessário você processar o seu conteúdo. É uma mão na roda, mas não é necessário você processar o seu conteúdo. Coloca aqui na conta edital, faz o que eu fiz, cria uma textura 2D, importa aqui e imprime na tela. É muito simples. O próprio monogame /XNA foram feitos para serem simples desse jeito. Se vocês repararem, com poucas linhas de código a gente já fez um monte de coisa. No OpenGL, para você imprimir uma textura ou imprimir várias texturas é requerido muito mais linhas, por exemplo. Mas isso também é outra linguagem, C++. Bom, por esse vídeo é só. Eu espero que vocês tenham gostado e que acompanhem os próximos vídeos. Bom, até mais.